para quem não conhece, como é que era a vida de vocês? Resumidamente, antes de vocês chegarem na igreja, como é que estava a vida de vocês? Como era a vida de vocês? Ai, bispo, era uma vida comum. Comum, sem grandes feitos, sem grandes conquistas, levando uma vida com muito sacrifício, porque assim, a gente sempre trabalhou muito, mas não via resultado disso, né? E quando chegou aqui, a gente sempre esteve muito focado em pegar a palavra que sai do altar e ir colocando em prática. E a gente foi vivendo bênçãos em todas as áreas da nossa vida, porque a gente crê. A Bíblia diz, o Senhor quer que tudo nos vá bem. Sim. E tudo são todas as áreas. Então, nós já vivemos bênção na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental, com a nossa filha. Né? Eu já compartilhei que a minha filha mais velha, quando ela nasceu prematura, ela ficou na UTI, ela teve derrame, ela teve diversas complicações, só que ela não tem nenhuma sequela, ela é perfeita, ela é saudável, e tudo isso foi o Senhor na nossa vida, porque nós não podemos fazer nada sem Ele. E essa experiência em específico com a nossa filha deixou isso muito claro, porque o que você pode fazer para uma criança na UTI? Apenas orar. Então, nós tirávamos foto dela e vínhamos à igreja todos os dias, numa campanha de 52 dias, a qual a gente tem muito carinho, deixava a foto dela do lado, e ela é perfeita, ela é saudável. Então, nós sempre fomos assim, buscando ser cada vez mais ousados. E cada propósito, para a gente, é uma grande oportunidade. Cada propósito vocês veem como uma grande oportunidade. Vocês adquiriram um hábito, antes de iniciar um propósito, vocês iniciam um trabalho de jejum e oração, de preparação. Geralmente, alguns dias antes, vocês começam já. Isso. Todo propósito, uma semana antes, durante 7 dias, 7 horas de jejum, buscando esse preparo. Porque a gente sabe que quando você entra num propósito e a gente não se permite entrar mais ou menos, entrar de qualquer jeito ou fazer na mesma medida do propósito anterior. Porque os sonhos, eles se renovam. Então, a gente sempre quer dar um passo a mais. Então, a gente sabe que tem os levantes, as retaliações. Então, assim, a gente, uma semana antes, já se prepara, já busca em oração esse revestimento, busca qual é a vontade do Senhor para o nosso voto, para os nossos jejuns, para tudo, inclusive para o que nós vamos colocar no propósito, porque a Bíblia fala que os sonhos é Deus que coloca no nosso coração. Então, até para escrever o propósito. Então, a gente ora uma semana antes, 7 dias, 7 horas de jejum, antes de começar o propósito. Aí a gente começa. Muito bom. Vamos lá. As últimas experiências de vocês, as últimas conquistas de vocês, tem uma história poderosa aí do propósito da mudança para cá. Bispo, a propósito da mudança em dezembro, né? Em dezembro, nós vivemos uma situação... Para a igreja, é importante prestar atenção nos detalhes de tudo que sai do altar. E, assim, o bispo ele sempre fala aqui do altar, né? Visualiza o seu salário, visualiza o que você quer viver, e nós temos uma mente muito limitada, porque a gente consegue ir até um ponto só com a nossa mente. E o Senhor, ele tem sempre mais com a gente, e limitados somos nós. E nós vivemos uma situação no final do ano passado que foi assim um divisor de águas na nossa vida, porque uma grande empresa procurou meu marido, e tem alguns detalhes importantes disso, né? Depois ele compartilha, mas essa grande empresa procurou a gente, a empresa do meu marido, para fazer um contrato. E esse contrato dessa empresa, um único contrato, ele era equivalente a 2 meses de metas da empresa, ou seja, um único contrato. E nós entramos, eles procuraram em novembro, nós entramos em oração, no propósito da mudança nós já começamos, e no primeiro jejum do mês de dezembro, que era o jejum que é da manutenção dos projetos de conquista, a bispa ainda falou, né, trouxe uma palavra movida, dizendo que havia alguém aqui que tinha um contrato para fechar, que mudaria a história da empresa. E naquele dia, nós antes, porque assim, entre o culto da manhã e a entrega do jejum, a gente sai para ungir. E nós fomos ungir a empresa, eu ainda falei para o meu marido, falei, olha, eu estou sentindo algo, mas não é uma retaliação, não é nada disso. Mas existe algum impedimento que é nosso. E viemos para a entrega do jejum e a bispa falou que existia esse contrato, que mudaria a história da empresa, que era algo muito grande, mas que o Senhor estava requerendo algo de nós. Então, meu marido, naquele momento, ele já entendeu que era para ele, ele já fez um voto com o Senhor.
fez um voto, vou cumprir, esse contrato vai ser nosso e tudo mais. E o mês de dezembro passou, e vocês sabem que entre Natal e Ano Novo, as empresas entram em recesso, todas fecham. E um dia eu estava voltando para casa e o Senhor falou comigo, esse contrato será fechado no dia 29. E isso era dia 28. Mas as empresas já estavam fechadas. Estavam todas fechadas, né? As fábricas e tudo mais. Aí, quando foi no dia 29, a pessoa que era responsável por fechar o contrato, ela já estava de férias, ela voltou na empresa, ligou para o Bruno e falou, eu já estou de férias, mas eu voltei aqui para fechar esse contrato com você, porque eu não vou deixar virar o ano sem ter resolvido isso. Ou seja, ela já estava de férias, a empresa já estava, de fato, fechada, mas o Senhor, ele é fiel no que ele fala. Pelo jeito, o último dia útil do ano, né? Porque dia 29, eu acho que o ano foi dia... até tinha sexta. Então, na reta final. Isso. E no dia 29 ela fechou esse contrato. Era o maior contrato de vocês, da empresa até então. Isso. E por isso que o poderoso disso é que até então, quando o Senhor falava, visualiza um contrato, se alguém falasse assim, visualiza um contrato nesse valor, a gente não ia conseguir. Então o Senhor, ele vem nos... Percebe que tinha um teto aqui? Eu acredito até aqui, mas como é que eu vou passar? Como eu vou visualizar um contrato? Nunca fechei um contrato desse tamanho. Nunca tive um contrato desse, então a pessoa tem até dificuldade de pensar, de visualizar, e é onde acaba limitando, impedindo o agir de Deus, né? Fala de 10 vezes mais, mas esse contrato equivaleu a 60 vezes mais o ticket médio da empresa, né? Então, 60 vezes mais. Então, a gente entende claramente que isso foi um preparo do Senhor. E depois disso, a nossa oração já mudou. Então, a nossa oração agora é assim, Senhor, nós te agradecemos por esse contrato que veio, mas nós já declaramos que ele vai ficar também pequeno, perto do que o Senhor vai mandar. Porque o Senhor é poderoso, então a gente não limita mais. E aí nós entramos no ano de 2023 já diferente, corações diferentes, com resultados diferentes. E começou o propósito no início do ano. Novamente, nós fizemos o jejum. E um dia, num culto, porque tudo sai do altar. E a gente presta atenção nos detalhes e o Senhor fala conosco. E o Senhor nos pediu como voto algo que até então era muito desafiador para a gente. Lá atrás não dava. Mas, quando o Senhor pede, a primeira reação está entregue. A gente já entrega no coração. E o Senhor foi tão específico que Ele me pediu algo, só que só poderia ser entregue no mês de abril, que era quando finalizasse a campanha. Por quê? Porque aquele voto de abril, o que Ele tinha me pedido, nos pedido, ele representava o nosso ano todo. Era algo muito desafiador. Era o maior mês para você, no caso, né? Dentro do meu ganho, nos meus salários, é o mês que o meu salário vem maior e seria totalmente entregue ao Senhor. Então, nós oramos, falou, está entregue e o Senhor vai prover. E vai prover. Quando foi em fevereiro, a empresa já deu uma diminuída nas vendas, mas já estava entregue no nosso coração. Não são adversidades que nos fazem voltar atrás. E é isso que faz a diferença. A gente não desiste. E nós fomos vivendo. E colhendo o que vinha do altar, o que saía do altar. No último dia, o último jejum com a bispa aqui, foi um dia... até comentei, né? Choveu muito, choveu pedra naquele dia. Eu estava sentada mais ou menos ali. Falei, ai, meu Deus, está chovendo pedra, os carros tudo lá, né? Aí o Senhor falou comigo, é a hora de trocar o carro. E foi engraçado, porque a gente já vinha conversando há um tempo de trocar de carro, só que nós queríamos um carro zero e estava completamente fora da nossa condição. Não, de fato, não dava, né? Tinha um voto para cumprir, nós somos muito planejados, então não dava. Fez conta, não ia dar. Então, vamos esperar, desistimos, vamos esperar uns 2 anos aí, que a gente tinha outros planos. E aí, nesse dia, a bispa, na hora de finalizar, e o Senhor feita na hora de trocar o carro, eu falei, ô, Senhor, amém, eu recebo. E a bispa falou, né, movida. E nós recebemos aquela prova, porque ela disse assim, existe alguém aqui que faz conta e vê que não dá para trocar de carro nesse momento. Mas o Senhor mandou dizer que é agora, o momento é agora. Eu olhei para ele e falei, é agora. Então, na segunda-feira, a gente já começou a tomar posse, e aí o que a gente fez? A gente foi à concessionária, com as mãos ungidas, tocava nos carros, fizemos um test drive, só que a gente fez um test drive num carro que não era o que a gente estava imaginando que ia conseguir comprar, né? Porque ele era muito superior assim, para nós. Então, a gente fez um test drive nele, né? A gente falou, nossa, que máximo.
Ele limitou de novo. Aí chegamos em casa, aí o Bruno, não, vamos então ver o carro X, a gente vê ele manual, porque aí o valor é menor. Eu falei, não, espera. A gente não tem dinheiro nem para o menor nem para o maior. E isso a gente só está indo atrás porque o Senhor que nos deu esse presente, foi Ele que nos moveu a trocar de carro. Então, como diz a palavra de Josué e Caleb, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar no melhor. Então, Ele vai nos colocar no melhor. Apenas confia e Ele vai nos colocar no melhor. Bispo, em 15 dias nós tínhamos trocado o carro. Nós compramos o carro, que nós fizemos test drive. 15 dias depois. E assim, sem dívidas. Pagou à vista. Pagamos à vista. Porque Deus é bom, porque Ele é ilimitado. Aí chegou abril, nós tínhamos que entregar o voto. E nós entregamos o voto com muita alegria e gratidão, porque esse voto, porque quando Deus nos pede alguma coisa é porque Ele quer multiplicar aquilo lá. Não é outro motivo. Repete isso para eles ouvirem. Quando o Senhor nos pede alguma coisa é porque Ele quer multiplicar aquilo. O Senhor, Ele não quer nada do que é nosso, Ele quer a nós. Só que se o nosso coração está em algum lugar, é naquilo que Ele vai nos testar. Então, Ele pediu, nós entregamos, e chegou em abril, nós estávamos com o carro novo, nós tínhamos quitado todas as contas e nós guardamos exatamente o mesmo valor que nós entregamos de voto. Nesse meio agora, o mês de março, se não me engano, um outro grande contrato. É, porque em março, quando meu marido fez o propósito dele, ele colocou um valor lá. Falei, não, vamos aumentar esse valor de venda na empresa. Já que é para sonhar, vamos sonhar alto. Então. E aí ele tinha colocado um valor, eu coloquei um valor maior. Aí em fevereiro já foi meio difícil, mas quando foi em março, ele vendeu exatamente o valor que nós colocamos no propósito. Então, são os detalhes de Deus que a gente vai prestando atenção. Eu quero compartilhar uma coisa, bispo, que eu não falei com o senhor, para vocês entenderem que não somos nós. Não somos nós, é Deus na nossa vida. E por mais que, de repente, você faça tudo por Deus, mas se você não passa um tempo com Deus, você não tem um relacionamento com Ele. E é um relacionamento com Deus que tem feito a diferença nas nossas vidas. Porque você só ouve a voz do Senhor para te pedir algo se você tem um relacionamento com Ele, porque senão você não reconhece a voz dEle. Eu já compartilhei uma vez aqui no altar que o Senhor uma vez me deu um sonho que eu tinha passado numa prova. Eu, no meu cargo, no Estado, todo ano eu tenho prova para subir de nível. E Ele me deu um sonho que eu tinha passado, eu tomei posse daquilo, e quando o resultado saiu, eu tinha passado, exatamente como o Senhor me mostrou. Quando foi ano passado, o Senhor me deu um sonho novamente, que eu tinha passado. Eu falei para Ele, passei para o nível 5 da carreira. Quando foi no domingo, eu estava sentada ali, eu fui olhar no diário oficial, o resultado tinha saído, e eu não tinha passado. Imediatamente, eu não aceitei aquele resultado, porque a gente tem que ficar com a voz de Deus. E se o Senhor falou que eu tinha passado. Na segunda-feira mesmo, eu já entrei com recurso pedindo revisão de nota, e não aceitei aquele resultado. E foram 15 dias naquela luta na mente. Você se enganou. Não foi isso, de repente você está enganado. Não, eu não estou enganada. Eu conheço a voz do meu Senhor. E se Ele falou que eu passei, eu passei. E foram 15 dias, na campanha dos 52 dias do ano passado. 15 dias depois, foi até Ele que viu. Saiu o resultado e eu passei. Por meio ponto a mais, mas passei. Era impossível pela contagem de pontos. Mas se o Senhor falou que eu passei, eu passei. E tinha saído o resultado. Poderoso. O que é importante disso, bispo, não é que se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, eu não teria passado. Porque em algum momento, nesse ano, no ano seguinte, eu ia passar. Você teria aceitado naturalmente, passivamente o resultado, né? Só que o risco maior de tudo isso é que, se eu não acreditasse na voz do meu Deus, poderia ser que Ele não falasse mais comigo. E isso eu não podia perder, porque Deus fala muito comigo, Ele fala com vocês, Ele fala todo o tempo, é aquilo que nós conversamos. O Senhor, Ele fala todo o tempo, e nós temos que dar crédito à voz de Deus, somente. Olha, esse aqui é um resumo, porque tem imóveis conquistados assim, nesses passos de fé, as empresas conquistadas assim, nesses passos de fé, né? Então, o que é importante a história aqui? O Bruno está vivendo experiência, porque uma vez o Bruno marcou comigo, só para conversar comigo, porque o Bruno ele era muito razão, é muita matemática, cálculo em cima do cálculo. Então, quando você é muita razão, você não consegue agir a fé.
Então, você vai muito em cima da razão, você vai muito em cima. E eu falei, esquece, fé não tem nada a ver com isso. Ou você aprende a caminhar por fé, senão você não vai conseguir ter as experiências que você precisa ter com Deus. Né? Você vai... Fecha a matemática. A matemática não fecha. Então, se você for matemático, você já começou errado. Então, você tem que começar a agir a sua fé, fazer seus propósitos com Deus, assim como você vê tantas pessoas dando testemunho, que você vai... E naquele dia, algo mudou dentro do Bruno. O Bruno começou a racionalizar menos e agir mais a fé, né, Bruno? Sim, a gente começou a colocar em prática o que sai aqui do altar, né? Porque assim, cada culto, cada oração é um portal que se abre. A gente aprende a pegar esse portal e pôr em prática. Toda segunda-feira a gente unge a nossa empresa, a gente vem nos Eliaquins aqui todo final de culto de segunda-feira, aprende a declarar de forma diferente, leva para a empresa, a gente colocou na cultura da empresa a cultura do reino, né? E a partir desse momento, onde a gente coloca a dependência nos braços do Senhor, na força do braço do Senhor, e não no nosso braço, a gente começa a ver que a gente começa a trabalhar menos e ter mais resultado, né? Dando sempre crédito a quem merece, né? Tem uma música até que a gente escutou recentemente, que para que ter medo se aquele que me guarda nunca perdeu uma batalha, né? Então, cada negativa que a gente vem, né? Porque esse contrato que a gente fechou em dezembro, teve uma negativa no meio do processo, né? A pessoa, eu comecei a ligar, ela começou a não me responder, eu mandei mensagem, ela visualizava, não respondia e-mail, falei, poxa, acho que já foi, né? Era um baita de um contrato. Só que eu falei, não, de lá atrás foi Deus que falou, vai fazer, e eu já tinha feito o voto já. Então eu falei, amor, vai rolar nesse mês, eu não sei que jeito. E aí a pessoa me liga e aprova. Então, nada adiantaria eu ligar, insistir, bater na porta da empresa, se não fosse Deus falando para ela, vai lá, volta, aprova o contrato do menino lá, né? Então, assim, os pequenos detalhes de tudo que a gente faz, né, em prol do reino, em prol da obra, ele vem uma porção dobrada, triplicada, multiplicada, né? Eu sou matemático, igual eu falei, né? Eu gosto de fazer as contas, e esse voto que a gente, né, que era o salário da Fernanda, o valor que nós conseguimos pagar no carro, mais pagar as contas que sobrou, foi 7 vezes maior do que o salário dela. Então, assim, o mês de março, que foi um mês, tecnicamente, ainda é um mês de baixa, porque o pessoal está pagando IPVA, IPTU, todos os I da vida. Então, a gente conseguiu ter um boom, né, nas empresas e tudo mais, e realmente Deus fez, né? Então, a entrega que Ele vai financiar. Né? E não estamos aqui para falar de valores, para falar quanto que Deus fez, não é isso, porque R$1 ou 50 mil reais... Não, e ainda que ele é matemático, tem uma coisa interessante nessa história aqui, que é o menor serviço, o mais barato que ele oferece, foi o maior contrato que ele fez. Então, para mostrar para ele, sabe aquele que fala assim, mas se eu vender esse serviço aqui, eu não ganho muito dinheiro. Mas foi o menor serviço que ele presta com o maior cliente, o maior faturamento que ele já teve até hoje, né? Exato. Quando você fala, visualiza quanto você quer ganhar, visualiza o teu serviço. Eu pensava no nosso serviço mais caro, eu falava 10 vezes mais, falava, Senhor, faz acontecer. E aí ele fez diferente, ele pegou o mais barato de todos, se eu fosse elencar, era o mais barato da empresa, e aí foi para 20 unidades de um mesmo cliente, esse serviço mensal. Então, ele fez, sim, para mostrar assim, meu querido, deixa comigo, só crer, então somente creia, né? E é isso, a gente tem que realmente buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais, e tudo isso será acrescentado. Quer dizer, já entrou em 2023, um ano diferente, já com um resultado diferente, realmente a palavra já se cumprindo, vocês possivelmente... Você disse, né, que já tem que rever os projetos daqui para frente, né? Ô, Bispo, eu quero falar mais uma coisa. Nós somos colunas, desde o início, há mais de um ano, né? E, às vezes... Coluna, para quem não sabe, gente, eles são dizimistas, eles são ofertantes, e eles têm uma oferta especial direcionada a algo para manutenção da obra do Senhor, que é fora dízimo, fora oferta, é um compromisso que eles assumiram. Isso aqui todo mês, essa oferta é destinada a essa área da igreja. Eu sou coluna do reino. Mas o importante, Bispo, é assim, você se colocar à disposição do Senhor. Não é o valor, não é a quantidade, é o que você faz quanto entrega. Porque houve uma época da nossa vida que R$10 era muito. Não é o valor, é você se colocar à disposição. E desde que nós nos tornamos coluna, nunca foi do que nos sobrava. Inclusive, vários meses
vários meses foi difícil. Então, a gente abria mão de coisas para nós, mas não abria mão do nosso voto, porque nós entendemos que o reino aqui é mais importante. Né? E se são testes, nós vamos passar. E nós nunca deixamos de cumprir. É que, às vezes, a gente acha que é uma troca ou que precisa ser muito alto. Não é. Não é. É o seu, dentro da sua realidade, dentro da sua intenção. Faz, não deixa perder, não perde nenhuma oportunidade que sai do altar, não. Aquela oração do pó de ouro nas mãos, o coluna, o girê. Não perde a oportunidade, não é o alto, é aquilo que é dentro da sua medida, e vai fazendo experiências com Deus. E assim, se não é que você faz naquele mês e de repente tudo vai mudar, mas é a sua fidelidade. E nós fizemos, e muitas vezes foi difícil, mas nunca foi uma troca. E hoje a gente olha para trás, o que o Senhor já fez na nossa vida. E nesse início, nós estamos no 4º mês do ano. A nossa vida já é completamente diferente do ano passado, e ano passado foi poderoso. Só que a gente tem uma entrega para o Senhor. É dele, é por ele, é para ele, porque nós mesmos, bispo, sem ele, não somos absolutamente nada. Eu trabalho com um monte de gente que é muito mais capaz do que eu, que é talvez até mais esforçada, só que o resultado vem para as minhas mãos. Por quê? É somente Deus, assim como na empresa dele. Muita gente reclamou do mês de março. Foi um mês histórico na empresa. Histórico. Então, por quê? Porque é Deus, é a gente que limita. Então, não limita o Senhor, crê. Tudo que Ele pede é porque Ele quer multiplicar. Então, não tenha medo de fazer os passos, os votos, os compromissos com o Senhor. Ele nunca vai te prejudicar. Poderoso, pregou para Jesus. Sabe o que é legal? É lindo. Ó, presta atenção. A forma dela falar, deles falarem, revela o que está dentro deles. Ponto. Ok? Então, o que está dentro deles está saindo fora. Então, a gente consegue entender com a profundidade que eles se expressam. Está lá dentro, entrou. Eles estão vivendo isso. Ninguém segura mais. Acabou. Deus abençoe, é só o começo.